Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma live do Grupo Novais. Estamos aguardando o Paulo. Paulo, nosso convidado. Então, estamos aguardando o Paulo. Paulo é engenheiro civil, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, em hidráulica e saneamento, um dos grandes especialistas que a gente tem na área. Hoje é um prazer dividir essa live com o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luana. Tudo Tudo bem? Tá me bem? ouvindo? Tô te ouvindo bem, e você? Tô ouvindo bem também. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. É um prazer imenso ter você aqui conosco, né? Um grande especialista no assunto aí. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Tudo bem. Ô Paulo, eu queria que você começasse se apresentando para quem não te conhece, né? Para os nossos seguidores aqui do Instagram do Grupo Novais. Tá joia? Bom, como você disse, meu nome é Paulo, sou engenheiro civil, sou formado aqui em São Carlos, na USP. Fiz o mestrado e o doutorado em hidráulica e saneamento aqui também, né? Então, sempre focando nessa parte. E trabalho desde que me formei, aliás, até antes de me formar, já fazia estágio, trabalho com saneamento. Então, a gente trabalha bastante com hidráulica e com o tratamento em si, né? Então, essas duas especialidades aí a gente trabalha bastante. Já trabalhei em algumas empresas, já fui sócio de outras empresas e atualmente estou com a Projetai, né? Nós Legal. estamos completando aí 2 anos e meio com a Projetai, fazendo projetos, estudos na área de saneamento. E a gente faz projeto desde o conceitual até o executivo, incluindo a análise de transientes hidráulicos também. Legal. Muito bem, É um Paulo, muito tema... bom. Um tema que dá para discutir bastante aí, né? Uhum. Ô Paulo, eu queria que você começasse a live explicando, né, para o pessoal que está nos assistindo e depois quem vai ver a live que fica gravada no Instagram, o que é um transiente hidráulico? O transiente hidráulico é bastante complexo, até para explicar, assim, né? Uhum. Então, quando a gente aprende hidráulica na faculdade, né, quem cursou engenharia, quem fez algum curso técnico que teve hidráulica, o foco da hidráulica, seja de canais, ou seja de condutos forçados, a gente aprende, né, o foco na faculdade, nas disciplinas, geralmente a hidráulica do regime permanente, né? Então a gente fala, depois que tudo se estabilizou, está bonitinho, estável, a gente consegue equacionar, né? É um tipo de equacionamento que é o equacionamento do regime permanente. E existe também, quem fez as aulinhas de hidráulica, lembra que o professor falou, deve ter falado meio rapidinho, sobre o regime transiente. O que é o regime transiente? É quando a gente muda as condições, o sistema ele entra num desequilíbrio, né, e ele procura se reequilibrar dinamicamente, né, e até que ele atinja um novo equilíbrio, que pode ser parado, sem escoamento, ou alguma alteração do escoamento, ele fica numa condição que os parâmetros têm uma flutuabilidade, por assim dizer, né? Então, variações de vazão, variações de pressões, há uma série de variações que acontecem. Então, esse é o transiente hidráulico. Toda vez que Certo. há uma mudança nas condições permanentes, a água ela passa por um transiente. Por exemplo, um sistema está em repouso, né? Você tem uma adutora, um bombeamento, a bomba está desligada, nada está acontecendo, está tudo paradinho, as pressões estão bonitinhas, equilibradas.
A hora que você liga a bomba, às vezes demora uns 2, 3 minutos, 5, 10 minutos, né, às vezes até mais tempo, mas a bomba entra no regime permanente e tudo fica estável ao longo do tempo, as pressões e tudo mais. Mas nesse tempo de você ligar até estabilizar todas essas condições, você tem uma série de flutuações que ocorrem. Então, os transientes hidráulicos, né, o estudo dos transientes hidráulicos é justamente entender como que ocorrem essas flutuações e, principalmente, quais são os mínimos e máximos que ocorrem nesses momentos, para entender como que isso vai afetar o nosso sistema. Geralmente, os transientes hidráulicos, eles ocorrem exatamente nessas mudanças. Então, abertura e fechamento de válvula, né? Mesmo numa adutora que não tem um bombeamento, uma adutora por gravidade, a hora que você fecha uma válvula, ocorre um transiente hidráulico. A hora que você liga uma bomba, ocorre um transiente hidráulico. A hora que você muda a rotação de uma bomba, quando você tem um bombeamento, né? Especialmente um bombeamento, você tem uma queda de energia, isso causa um transiente hidráulico. Então, tudo isso, né, ocorre, e é importante nos projetos, principalmente nos projetos de adutoras, a gente entender como que vão ser esses transientes hidráulicos, e muitas vezes a gente tem que projetar alguma proteção para a nossa adutora, para preservar a nossa adutora, para que ela não entre em colapso, né? Um colapso de uma adutora sempre é algo muito traumático, né? Na história do Brasil nós temos aí alguns casos, né? Aconteceu em Manaus não tem muito tempo, tem alguns casos que ocorrem e eles são seguidos ou de algum fenômeno, algum risco, né? Até para a saúde da população, né? Pessoas podem se machucar, né? Você pode ter uma abertura de uma rua, pode ter um escoamento de alta vazão ali numa rua levando carros, invadindo casas. Você pode ter também, mesmo que ninguém se machuque, você pode ter o colapso de uma estrutura hidráulica e seguido de uma falta de água que às vezes demora muitos dias para se recuperar. Tem uma questão de investimento, né? Você pode perder um investimento muito alto que foi feito, principalmente instalações novas, né? Você vai partir aquela instalação, aquele investimento acabou de ser feito, então você tem que ter segurança para ter certeza que não vai acontecer nada, que nada vai acontecer de errado nisso. Legal, Paulo. Então, a gente sabe que o fenômeno vai sempre ocorrer quando eu tenho uma mudança no movimento, né, no interior da minha tubulação. Então, se eu fecho um registro, se eu paro uma bomba na rampa, na partida, né, da bomba, eu vou ter esse fenômeno de transiente. E o fenômeno de transiente é um fenômeno complexo, né, que é um regime ali transitório, então não estou no meu estado permanente e de equilíbrio. E como que a gente pode, então, prever esse fenômeno? Esse fenômeno é muito difícil da gente conseguir prever, né? Mas a gente tem que lançar a mão, principalmente de recursos computacionais, né? Fazer cálculo, né, na mão mesmo, até dá, mas é bastante complexo. Hoje em dia, com as ferramentas computacionais que a gente tem, acaba sendo muito mais fácil a gente utilizar eles para conseguir prever, né, ou se aproximar do que vai acontecer e das formas que a gente pode prevenir, né, prevenir acidentes. Você pode calcular seu transiente e pode falar, não, o meu sistema vai segurar esse transiente sem problema nenhum. Né. O transiente ele não é tão distante da gente assim. Eu queria dar um exemplo que está muito no nosso dia a dia do transiente, né? Principalmente quando você vai num prédio, algum lugar assim, você usa o banheiro e que tem aquela duchinha higiênica do lado, às vezes você aperta a descarga e a hora que a descarga fecha, você vê que a duchinha, aquela mangueirinha, ela dá uma balançada, né? Alguns prédios mais antigos, às vezes você escuta um barulho, né? E parece que é um martelinho batendo, né? Pau, pau, pau. Geralmente meio uma sequência, assim. Isso é um transiente hidráulico, né? Acontece. Geralmente, quando acontece em casa, assim, não é um fenômeno de grandes alterações, então, geralmente, ele não traz muitos problemas, né? Então, mas ele acontece. Quem trabalha em saneamento e vivencia a vida em elevatórias de água,
certamente já escutou um transiente, ou quando ligou uma bomba, ou quando essa bomba desligou, ou às vezes fechou uma válvula de retenção, principalmente aquelas válvulas de retenção tipo portinhola, né? Então, na hora que ela fecha, dá aquele barulho, né? Às vezes a gente sente bastante. Então, tudo isso são formas da gente sentir esses transientes. E para a gente calcular, para a gente prever, a gente tem que, hoje em dia, né, principalmente, tem algumas fórmulas que a gente faz uns métodos mais simplificados para calcular na mão, mas hoje em dia, com os recursos computacionais que a gente tem, vale muito a pena. Né? A gente tem uma gama de softwares aí hoje que calculam os transientes, né, que podem nos ajudar bastante. Né? O Aliev, tem o Hammer da Bentley, tem o KI Pipe, e tem uma série de outros softwares aí hoje que podem nos ajudar. A gente tem um software desenvolvido no Brasil, que é da UFC, da Federal do Ceará, né, pelo professor Holanda, né, então a gente tem uma série de softwares hoje que nos ajudam. Lógico que o software, ele, assim como quem trabalha com engenharia de estrutura sabe, o software, ele não faz milagre, ele não vai fazer tudo. Não adianta você ter só o software e achar que o software vai resolver para você. Porque ele é uma aproximação do que acontece na realidade. Certo. Então é importante você ter o conceito, é importante você estudar, é importante você ter segurança, você entender daquilo que você está fazendo, entender as limitações que o software vai te retornar, né? Então ele tem algumas limitações, né? Ele é uma representação da realidade, ele não corresponde exatamente à realidade. Então você tem que saber interpretar os resultados que ele dá, saber se aquilo está próximo à sua realidade ou não, você tem que ter segurança naquilo que ele está fazendo. Muitas vezes, para ter segurança, você tem que comparar com outro software, você tem que, às vezes, contratar às vezes, um consultor externo também para conferir tudo que você está fazendo, e trazer a experiência dele, porque o tema é bastante complexo. Certo. Não é fácil, não. É verdade. E eu sinto assim uma carência desses estudos nos projetos de adutora, né? Até mesmo assim, não é só porque às vezes o projetista não faz, mas eu sinto que os termos de referência elaborados pelas prefeituras, né, pelos órgãos públicos, eles não exigem às vezes esse estudo muito detalhado. Eu vejo que os profissionais da área, eles têm certa dificuldade em entender isso e, por exemplo, nas prefeituras, nos SAIs, as pessoas especificarem isso de forma correta no termo de referência, como que quer esses resultados, como que mostra isso. Então, eu acho que é um assunto que precisa evoluir bastante, né, no Brasil, aqui na área de saneamento. E eu queria te perguntar, Paulo, se você considera que todos os projetos de linha de recalque têm que ter estudo de transiente. Que projeto que eu preciso e que projeto que eu não preciso de estudo de transiente? Olha, Luana, esse limite do que precisa, do que não precisa, é muito difícil. Né? Sim. Aí é com base na experiência. Mas assim, toda elevatória que tenha uma determinada importância, toda elevatória que tenha um determinado porte, que vai ter uma determinada massa ali girante envolvida, uma potência, uma tubulação de uma certa importância, né, tem que ter. Né? Se você pegar na norma de elevatórias e adutoras de água tratada, hoje em dia exigem que se calcule os transientes. Né? Então é importante, quando vai fazer um projeto de uma elevatória, fazer. Então, assim, qualquer coisa que tenha ali, mais que, às vezes, um CV, talvez não, mas talvez 5 CVs, não sei, depende muito do sistema. Certo. A minha recomendação é que calcule-se. Então, depende muito de que tipo de tubulação que você está indo, qual é a vazão, qual é o desnível, o comprimento da sua adutora, né? Então, toda vez que você fizer um transporte e for um pouco mais significativo, bombas acima de 5 CVs, aí talvez 10 CVs, é interessante que você faça sim um estudo de transiente, que você se preocupe sim, porque ele pode trazer muitos problemas, né? E não só, às vezes a gente, até quem trabalha com transiente, às vezes a gente se preocupa muito com as pressões máximas e mínimas só, né? Para ver se não vai romper a tubulação, se ela não vai colapsar, mas também há a preocupação que no transiente tem uma inversão de valores de pressão muito grande, muito rápido, então você acaba fadigando os materiais precocemente,
Então você pode encurtar a vida útil da sua tubulação também por não proteger esse transiente. E isso é muito importante. Legal. E eu vejo uma preocupação assim maior quando a gente fala de altas pressões. Então, eu vou fazer uma linha de recálculo, eu tenho uma pressão muito elevada ali, um conjunto, né, elevatório com uma altura manométrica total muito elevada. E eu vejo, na realidade, que às vezes as pessoas se preocupam muito com as sobrepressões. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dos prejuízos também da subpressão. Certo. Então, assim, o transiente hidráulico, né, como vou até falar voltar um passo antes, claro, né, falar um pouquinho mais, mas o transiente hidráulico ele ocorre de uma interação fluido e tubo. Então, ele é muito relacionado às características do tubo e às características do fluido que está sendo transportado. Geralmente, no saneamento, a gente transporta água, né? Mesmo quando a gente está transportando esgoto, ele é praticamente água, né? Ele é mais de 99% água. Né? Sim. Então, ele tem as mesmas características que o transporte de água, praticamente. E ele é uma interação desse fluido com o tubo. Então, como que ele acontece? O caso mais clássico de transiente é a gente imaginar dois reservatórios, um bem alto e um mais baixo, uma adutora ligando esses dois reservatórios, com uma válvula na chegada, uma válvula de bloqueio na chegada do reservatório mais baixo. Né? A hora que você está com essa válvula aberta, né, esse fluido está escoando, é um probleminha clássico da engenharia, né? Você vai lá, faz a conta e descobre qual é a vazão que está acontecendo ali, você traça a sua linha piezométrica, você consegue ter a pressão em cada ponto da sua tubulação, está tudo funcionando, tudo beleza, tudo bonitinho. A hora que você fecha essa válvula, imagine que você feche essa válvula muito rapidamente. Né? A hora que você fecha essa válvula abruptamente, a água que estava vindo, ela tem uma determinada quantidade de movimento. Né? A inércia dela. Então, a massa vezes velocidade. E ela encontra uma parede fechada, que é a válvula fechada. Ela literalmente bate na válvula. Né? Então, a hora que você... E ela tem que reduzir essa aceleração dela, né, essa velocidade dela tem que reduzir para zero num instante de tempo muito pequeno. Né. Para ela reduzir essa velocidade para zero, ela tem uma desaceleração muito abrupta. Né. Para ela desacelerar tão abrupto assim, ela cria uma energia, né, imagina um carro batendo na parede, ele tem toda aquela energia que ele tem que dissipar. Claro. No caso da água, ela não é que nem um carro que amassa. Ela vai forçar a tubulação que está em volta ali. Então, a hora que ela tensiona a tubulação dilata, né, absorvendo essa energia, e depois que ela absorveu toda a energia, a tubulação vai tentar voltar ao seu estado natural. E ela empurra aquela quantidade de água, aquele volume a mais que teve na água, e há uma reversão desse movimento. Aí a água tenta voltar para o reservatório que está lá em cima. A hora que ela tenta voltar, a válvula continua fechada, não tem como sair mais água daqui. Né? Então esse volume não consegue se deslocar. A hora que ele tenta ir para lá, o que ele vai fazer com o tubo? Ele vai estrangular um pouco mais o tubo. Né? E aí até uma hora que o tubo não estrangula mais, ele tenta voltar à sua posição natural. A hora que ele volta, ele puxa a água de volta. E isso vira um ciclo. Então o tubo ele fica nesse ciclo de sobrepressão, estica, né, ele dilata, e subpressão ele contrai. Então, a grande preocupação é, na hora da sobrepressão, se esse tubo vai ter capacidade de suportar essa pressão, né, se ele vai conseguir, se ele não vai romper na sobrepressão, e se na subpressão ele também não vai colapsar. Pode acontecer com uma adutora de grande diâmetro, 1 metro de diâmetro, ela pode colapsar de subpressão e ficar igual um canudinho. Sabe o canudinho quando você fecha a ponta e succiona, ele colapsa, né? Ele perde a geometria inicial dele. Então pode acontecer a mesma coisa com uma adutora. Uma adutora de aço pode acontecer, uma adutora principalmente de tubos plásticos, né? PVC, PRFV, e a gente precisa tomar bastante cuidado nisso. Então não é só a sobrepressão que pode acontecer a subpressão, e isso pode realmente colapsar o seu tubo, dependendo do material, do que ele é feito. Você pode também ter deslocamento de curvas, né, de acessórios.
Às vezes você projetou um bloco de ancoragem para o regime permanente, né, que ele tem um esforço que ele está tentando expulsar aquela curva. Pode dar uma sobrepressão e aquela curva empurrar o bloco de ancoragem que você colocou lá e abrir a adutora, né, por desencaixar realmente aquela peça. Você pode também ter problema, como eu disse, de fadiga, né, estresse. Então você pode ter uma frequência muito alta de inversões de pressão e esse teu material ter uma fadiga precoce e você ter um rompimento por fadiga, também é possível. Legal. Existem algumas outras preocupações, né, que é quando você também tem ar junto no seu sistema. Né? Aí você tem um escoamento mais complexo ainda, que é água com ar, o ar é compressível, e você pode gerar uma compressão explosiva. Você tiver uma compressão muito exagerada do ar, junto com a água, junto com todos os fenômenos que estão acontecendo ali do transiente, ele pode chegar numa condição explosiva também. Então, é bastante preocupante. E complexo, né? Muito. E a pergunta que eu faço agora é o seguinte: é possível eliminar esse risco do transiente, da ocorrência do transiente? Não, você não elimina o transiente. Toda vez que você, como a gente falou desde o início, né, toda vez que você está em repouso e você vai gerar um movimento na hidráulica, vai ter um transiente. Toda vez que você está em movimento, você altera suas condições, vai ter outro transiente. Então, toda mudança das condições de escoamento, principalmente quando ele vai para o repouso ou quando ele sai do repouso, mas mesmo durante o escoamento, você tiver alguma alteração, vai ter um transiente. O estudo, né, a engenharia do transiente hidráulico, ela vem para quê? Para que esse transiente seja controlado, né, que a gente possa controlar os mínimos, os máximos, os períodos, as frequências, para que a gente diminua os efeitos adversos do transiente. Né? Então, que você não tenha um rompimento de tubulação, você não tenha um colapso, você não tenha uma vibração, por exemplo, às vezes muito exagerada, ou barulho, também acontece muito barulho por conta de transiente, às vezes você tem uma elevatória, está no centro da cidade, você tem que se preocupar com isso, porque senão vai atrapalhar o pessoal de madrugada, desliga uma bomba, cai energia lá, sai um barulho lá, acorda a vizinhança, né? Muito ruim. Certo. Então a gente tem que se preocupar com tudo isso. Então os dispositivos que a gente projeta de prevenção, né, os efeitos adversos do transiente hidráulico, é justamente para a gente atenuar. Né? Então ou a gente diminui a amplitude do que está acontecendo, né, que a pressão máxima não seja tão alta, ou a pressão mínima não seja tão baixa, ou a gente altera a frequência, a gente altera a nossa manobra, que nem no caso da válvula que eu falei. A gente pode simplesmente fechar a válvula bem lentamente. Né? Existe até o cálculo que você faz isso para saber quando que essa manobra vai ser uma manobra lenta. Então, só de você fechar a válvula mais devagar, você vai ter transientes, mas você vai ter vários pequenos transientes acontecendo e dando tempo dele dissipar toda a energia dele antes de você perturbar o sistema de novo. Então, isso, você vai ter o transiente, mas você vai ter ele de uma forma bem controlada. Se você colocar um dispositivo, né, tem uma série de dispositivos que você pode colocar, cada um tem a sua aplicação, o seu melhor uso, mas eles podem também te ajudar a combater esses efeitos adversos do transiente, né, dependendo do efeito que você teve. Mas pode também você chegar, por exemplo, você faz o cálculo dos transientes hidráulicos para sua elevatória e pode ter a condição que você chega à conclusão que você não precisa proteger nada, que nada vai ser muito sério, e ótimo também, é uma conclusão. Grande parte das elevatórias, né, uma parcela expressiva, a gente chega à conclusão que não precisa ser praticamente nada feito, que vai ser tudo, não vai acontecer nenhum fenômeno muito ruim. Uma das únicas coisas assim, que eu recomendo, que talvez seja importante da gente prever nas nossas elevatórias, a gente ainda tem uma cultura muito grande de usar aquela válvula de retenção de portinhola única, né? Principalmente em adutoras muito curtas. Esse tipo de válvula pode ser que te atrapalhe um pouco mais do que ajude. Né? O ideal é você colocar uma portinhola dupla, que ela tem uma mola que faz com que ela feche antes do fluxo inverter. Né? Isso é importante para a gente também não piorar
a questão de transientes em elevatórias. Colocar, às vezes, uma válvula de retenção, aquelas tipo Quasar, né, que é aquela King Check Valve, que é um obturador também, que tem um deslocamento axial e ela tem um fechamento rápido. É interessante que ela fecha antes de inverter o fluxo. Né? A válvula de retenção de portinhola única, ela precisa que o fluxo inverta um pouco para ela fechar. E geralmente quando ela fecha, ela bate e ela piora as condições de transiente. Entendi. Então, a única coisa que eu acho que é universal, né, para qualquer elevatória que a gente for projetar, é procurar utilizar ou portinhola dupla ou uma válvula de retenção de deslocamento axial. Existem outras válvulas também, né? Tem a Nose Check Valve, que é uma válvula de uma hidrodinâmica diferente, com contrapesos, né? Tem uma série de tecnologias de válvulas de retenção hoje bastante interessantes. Legal. Aí para a gente utilizar. Muito bom. Então eu fui lá, fiz o estudo e verifiquei, por exemplo, que nessa linha de recálculo que eu estou projetando vai ter um efeito significativo aí das sobrepressões e subpressões. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a fundo, assim, agora, quais as tecnologias que a gente tem disponível para mitigar, então, esses resultados, esses efeitos que tem. O que a gente pode adotar, quando que a gente adota cada coisa. Que você falasse, às vezes, um pouquinho, desse algum estudo de caso, alguma situação aí para o pessoal entender. Não, perfeito. Os dispositivos que a gente tem para combate dos transientes hidráulicos, né, são vários. Né? Começo falando do RHO, que é um reservatório hidropneumático. Né? Então, você tem um reservatório de amortecimento com água e ar, né, na sua linha de recalque. Ele ajuda bastante. Eu acho que esse é o mais universal de todos eles. Assim, para quase todos os casos que você tiver um efeito adverso, você pode dimensionar. Tem que dimensionar qual é o tamanho, o volume, diâmetro da saída, tem uma série de questões. Mas ele geralmente é a solução mais universal, assim, para todos os casos. É provável que ele funcione, mas não é um equipamento barato. Né? Aí você tem que projetar ele, tem dois tipos, né? Ou ele tem o ar, ele está protegido por uma bexiga no seu interior, né? Que é um reservatório com membrana, para que esse ar não se dissolva na água com o tempo e não acabe com o volume de ar, porque ele sempre tem que ter o mesmo volume, ou você tem que ter um sistema com compressor de ar para ficar sempre reabastecendo de ar ali. É um dispositivo relativamente caro, né, mas é muito mais barato que você ter que fazer alguma obra de correção na sua adutora. Sim. Fora o RHO, dependendo do seu sistema, dependendo do perfil, se ele tiver alguma posição muito interessante, estratégica, a gente pode prever uma coluna de equilíbrio, né? Então você tem uma torre, né, cheia de água, né? Imagina um reservatório vertical com uma determinada massa de equilíbrio ali de água, ele ajuda a amortecer os efeitos do transiente hidráulico, né? Ele amortece aquela onda, né, tanto a amplitude quanto a frequência. Você tem o tanque de alimentação unidirecional, quando você tem uma subpressão numa região muito grande que fica abaixo da pressão atmosférica, né, então a pressão relativa negativa, você pode colocar um tanque que alimente essa tubulação, então a hora que dá a subpressão, ela puxa a água desse tanque, né, que ele tem uma válvula de retenção que não deixa voltar, e evita, por exemplo, que a tubulação colapse. Pode ser, e ajuda a desacelerar também não ter sobrepressões. Você pode ter outros dispositivos, por exemplo, a válvula, né? O pessoal usa muito válvula antecipadora de onda, válvula de alívio, né? É uma solução interessante, mas mesmo a válvula é importante que você faça uma modelagem, porque você tem que escolher qual é o diâmetro da válvula que vai te ajudar, né, para que ela consiga expulsar aquela vazão que ela precisa naquele curto espaço de tempo. Dependendo da sua geometria, pode ser que, mesmo você colocando uma válvula de diâmetro muito grande, ela não vai te ajudar. Né? Então, dependendo do sistema, eu já tive casos desse, que não adiantava você colocar a válvula, que ela não ia ajudar, tinha que ir para um reservatório hidropneumático mesmo, porque ela não iria amortecer os picos de sobrepressão. Né?
mas é uma válvula interessante e muitas vezes ela funciona, né, e ela é uma solução às vezes relativamente barata, relativamente simples. Sim. Existe, por exemplo, como eu já disse, você colocar uma manobra lenta na sua válvula, você colocar seu atuador, uma programação para que ele tenha um fechamento devagar, ou que ele tenha uma abertura devagar. Às vezes você troca o atuador da válvula de pneumático, que às vezes abre de uma vez ou fecha de uma vez, para um motorizado, para essa manobra ser suave. Existe, por exemplo, o volante de inércia, que é você colocar uma massa girante junto com o motor e a bomba, para que a hora que cair energia, por exemplo, ela vai desacelerando lentamente e também diminua essas amplitudes desses efeitos. Existe também o uso de ventosas. Algumas ventosas você pode utilizar, que em alguns casos pode ser que elas ajudem, né? E aí tem que ser aquelas ventosas especiais, tipo no slam ou quadrifunção, que ela faça uma admissão de ar muito rápida e uma expulsão controlada, né? Essa expulsão tem que ser bem controlada. Aquelas ventosas de tríplice função, elas geralmente não funcionam bem nesse sentido, né, com os transientes. E acho que é isso. Tem mais outras soluções também, mas essas são algumas delas, né? Independente da solução, é importante que a gente faça uma modelagem, que a gente tenha firmeza naquilo que a gente está fazendo, que a gente entenda como que aquele dispositivo funciona, se aquele é seu caso, aquela sua geometria é a melhor. Falando um pouquinho de novo da válvula, a válvula ela tem uma determinada inércia para abrir e fechar, ela não abre instantaneamente e não fecha instantaneamente. Então, se o período de abertura da válvula, aquela massa, aquela inércia, for milissegundos, mas às vezes também o seu transiente vai ocorrer em milissegundos, né? O que vai ocorrer mais rápido? Vai dar tempo da válvula abrir? Né? Se você não tiver essa segurança, às vezes não é interessante. Se for uma adutora longa, esse período dela ir e voltar a inverter essas pressões for muito altas, às vezes é uma opção interessante. Então tem que levar em consideração todos esses fatores. Sim, legal. Muito bom, Paulo. E depende muito, outra coisa só falar rapidinho, que depende muito da geometria, depende muito da geometria da sua adutora. Então, se tem um desnível alto, não tem, se ela é longa, ela é curta, se ela logo no início do perfil ela sobe bastante, depois ela fica mais linear, ou ela é mais linear, depois ela sobe no final, se ela sobe proporcional ao longo dela toda. Então, para cada adutora, às vezes você tem duas adutoras com o mesmo comprimento, na mesma região, mesma vazão, mas com perfil de elevação diferentes, pode ser soluções completamente diferentes. Legal. E para o pessoal que está assistindo aí, que trabalha na área, que tem interesse em aprofundar nesses assuntos, que tipo de curso você recomenda, alguma instituição? Porque eu vejo que isso às vezes é muito precário na graduação, né? Às vezes cursos de graduação muito renomados na área de hidráulica e saneamento, mas às vezes deixa a desejar nesse dimensionamento detalhado de transiente hidráulico, porque é um assunto bem profundo, não entra também tão a fundo nessa questão dos dispositivos, então falar de uma forma geral, né? Como eu dimensiono o volante de inércia, como eu sei quando eu utilizo certa válvula, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de cursos e onde as pessoas se aprofundam nesse assunto. Tá certo. Não faz parte do escopo da graduação em engenharia, né, na hidráulica, falar sobre transientes hidráulicos. Geralmente você tem que fazer uma pós-graduação muito específica para você conseguir se aprofundar bastante no assunto, né? E não é qualquer pós-graduação também, né? Então o tema é muito específico, muito mesmo, né? O que eu recomendo para quem quer ingressar, entender um pouco mais, é fazer alguns cursos, né, que tem de atualização profissional. A Associação de Engenheiros da Sabesp, né, a ESABESP, de tempos em tempos ela promove esses cursos, né? Eu acredito que lá é uma boa fonte de procurar esses cursos. A ABS, né, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, também promove cursos desse tipo, né? Então volta e meia, todo ano praticamente tem, né? A Federal do Ceará, né, com o professor Holanda lá também promove esses cursos. Tem alguns outros
cursos hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, essa questão dos cursos online aumentou bastante essa procura, e tem bastante. Eu recomendo que faça. Hoje a gente tem professores, né, além do Holanda, que eu falei lá da Federal do Ceará, tem o Francisco Veiga. O Francisco Veiga é um excelente professor também, consultor da área, trabalha bastante, ele tem, inclusive, alguns dispositivos para medir os transientes hidráulicos, né, que é muito difícil, a medição é tão rápida, né, e é bem complicado de medir. Eu fiz alguns cursos, eu não sei se ele ainda está dando curso, mas o Edmundo Kelly também, que foi professor da Politécnica, cursos excelentes, muito bons. Eu fiz os cursos com ele também, fiz com o Francisco Veiga. Esses dois eu recomendo muito, né, que são excelentes pessoas, assim, excelentes profissionais também, a gente aprende bastante. Então, acredito que é isso. Procurar nessas associações, procure o seu CREA da sua cidade, procure a ABS do seu estado, né, ou São Paulo, eu sei que sempre faz, mas o Diretório Nacional também. Então, acredito que tem que procurar por aí esses cursos. E literatura, é muito difícil você ter livros, né? Os livros brasileiros são muito superficiais nesse tema. Mas tem bastante teses. Eu acredito que as teses são uma excelente fonte de estudo para transientes hidráulicos, alguns artigos, e para quem quiser se aprofundar de verdade, aí tem que aprender um pouco mais de inglês, que aí vai ter que ler bastante coisa em inglês. Verdade. É isso mesmo. E você comentou um pouquinho dos softwares. Tem algum software livre que o pessoal pode fazer o download, pode testar, pode aprender? Sim, tem um software. Ele foi desenvolvido com o professor Edmundo Kelly pelo Instituto Tecnológico de Água da Universidade de Valência, na Espanha. Acho que é Valência, se não me engano. Que é o LEV. Né? É um software gratuito, você pode baixar ele e utilizar. Ele é bem parecido com o EPANET, ele é bem amigável, ele tem uma interface muito fácil de você começar a trabalhar com ele, mexer com ele. Ele traz um manual até bem explicadinho, assim, em português, bem legal. Se você entrar no site do ITA, mas não é o ITA do Brasil, é o ITA lá da Espanha, né, que é o Instituto Tecnológico de Água, eles oferecem cursos também, né, então tem cursos sobre o software deles, sobre os transientes. Eles têm uma gama de cursos super legal também, muito interessante de serem feitos. Recomendo bastante que façam, né, ajuda bastante a aprofundar e entender um pouco mais esse software. Software livre que eu conheço é só esse. Né? Existem outros softwares, você pode pegar uma licença às vezes de estudante para você testar, né? Então tem o KI Pipe, tem o Hammer da Bentley, tem o UFC, que é da Federal do Ceará, lá do professor Holanda, né? Então são softwares muito bons também, que eu recomendo que quem for entrar nessa, for escolher um software, que teste eles. E geralmente é interessante você ter até mais de um, né, para você ter bastante segurança naquilo que você está fazendo. Legal. Ô Paulo, me veio aqui na cabeça agora de te fazer uma pergunta. Você falou um pouquinho do efeito da fadiga que é causado nas tubulações. Então, às vezes a gente não tem um efeito assim de sobrepressão elevada e subpressão, né, tão baixa ali, mas a gente tem esse efeito que ocorre constantemente que acaba fadigando a tubulação. Você tem alguma recomendação para fazer com relação aos materiais dessas tubulações? Algum material que seja melhor para longo prazo dessa fadiga, que suporte mais? Queria que você comentasse um pouquinho dos materiais agora. É super complicado isso, principalmente quando você tem, às vezes em adutoras nem tanto, mas em boosters que bombeiam direto para a rede de abastecimento de água. Você tem um transiente que ele se espalha pela rede, né? E ele tem uma série de reflexões, isso causa alguns efeitos secundários aí muito ruins. E geralmente você tem uma tubulação que é uma tubulação ponta-bolsa-anel, PBA, né? Então você tem um tubo plástico, né, geralmente é PVC, hoje em dia está se usando bastante o PAD, mas quando é o PVC, você tem um PVC com aquela ponta, bolsa e o anel, e o tubo, né, a ponta e a bolsa do tubo tem uma deformação, uma conformação, e o anel, que é uma borracha, ele tem outra deformação. Então isso, se você tiver uma inversão de valores, uma variação de pressão muito grande, muito rápida, e por muito tempo, isso pode dar
ter vários problemas. Tem algumas normas, né, no Japão, por exemplo, eles limitam qual é a variação máxima de pressão que pode ter na rede. A gente ainda não tem esse tipo de variação, justamente por conta dessa deformação, que às vezes nem gera vazamentos, né, mas vai gerando, não gera ruptura, mas gera vazamento. Sim. Né? As tubulações, geralmente, elas estão com aqueles colares de tomada também, então começa a ter uma série de deformações diferentes ali, né? Ela empurra o colar de tomada, depois a tubulação volta e começa a ter uma série de vazamentos. Então, inclusive, para quem quer combater perdas, aí eu sei que a Novaes atua bastante nessa área, né, de prevenção de perdas, né? Então, às vezes, você combater o transiente vai ser um aliado muito bom para que as suas perdas não aumentem, né, ou diminuam. Né? Então, tem todos esses efeitos, né? Então, controlar os transientes é muito importante. Legal, eu nunca havia pensado nisso, no caso da rede de distribuição. Você me fez refletir bastante aí nesse assunto. E nesse caso, eu tenho um booster bobeando aí, né, pressurizando a rede. O que eu posso adotar de elemento ali no meu booster para que eu minimize esse efeito na rede de distribuição? Depende muito do efeito, mas pode ser, por exemplo, um volante de inércia, né, principalmente para booster que tem uma massa girante relativamente pequena, né? Às vezes você pega uma captação de água, você tem bombas grandes, né? Às vezes o volante de inércia ficaria tão grande que corre até o risco, né? Se ele romper uma massa enorme girando, aí vai ficar igual o Indiana Jones correndo daquela bola enorme, né? Mas é verdade, pode escapar o volante de inércia e é uma preocupação muito grande. Mas para bombas pequenas e médias, o volante de inércia pode funcionar muito bem. E ele vai transformar sua manobra em lenta. Você desliga a bomba, ela vai permanecer girando por mais alguns segundos ou minutos até ela parar. E isso já é o suficiente para transformar a sua manobra em lenta. Às vezes você vai ligar a sua bomba, ela vai demorar alguns minutos para ela chegar na condição de equilíbrio, e isso é suficiente para que tudo não tenha uma manobra rápida. Pode ser também um reservatório hidropneumático, então tem outras questões que podem ser feitas também. Uma coisa importante, tanto no projeto de adutoras quanto no projeto de redes, e principalmente rede, que o pessoal acaba às vezes esquecendo um pouquinho disso, a gente prever a ventosa para retirar o ar. Porque você não vai querer ter um transiente hidráulico com a sua tubulação. E isso pode agravar o seu problema e gerar uma determinada aí, ruptura por conta dessa compressão desse ar, gerando um evento explosivo. Legal, Paulo. Então, no projeto da sua adutora, no projeto da sua rede, é importante você colocar a ventosa para poder expulsar o ar. E o ponto também que a gente coloca essa ventosa, a gente também consegue modelar e simular em todos esses softwares que você recomendou. Sim, sim. Existem algumas limitações, porque os softwares também não são preparados para o escoamento bifásico, tendo ar, mas eles ajudam a você escolher esses pontos, né, com certeza. E aí você precisa também ter uma certa experiência, né, e conhecer o equipamento que você está projetando, que você está colocando, né, conversar com os fabricantes, estudar um pouquinho e entender bastante do conceito, né, não só da modelagem. O resultado da modelagem não é só eles, tem que entender um pouco mais. Legal, Paulo, muito bom. Para fechar, então, eu quero agradecer. Eu não sei se você tem mais alguma coisa, se você gostaria de falar mais algum ponto que a gente deixou de falar, mas eu acho que a gente abordou tudo, né? O que é o transiente, como que a gente faz para poder prevenir e mitigar esses efeitos, né? Falou um pouquinho dos prejuízos que isso causa, né? Então, da importância da gente dimensionar isso certinho. Os dispositivos de proteção, eu não sei se você tem mais algum comentário para fazer, né? Mas, de forma geral, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. O comentário que eu queria deixar, principalmente para quem é gestor, quem está contratando serviços, exija do seu contratado, né? Exija da empresa contratada que ela faça esses estudos. Se for uma adutora de grande porte, se for uma instalação de bombeamento de grande porte, exige também que tenha um consultor bastante experiente no assunto, né, para poder ajudar. Participe, né, você é de uma concessionária de saneamento, participe dessa discussão, participe
dessa tomada de decisão de qual dispositivo é melhor ou pior, mais adequado para você, custos e etc. e tal. Então, é importante que participem, né? Quem é do SAI também, então, exijam, participem, né? Estejam juntos, conheçam os fabricantes, conheçam os equipamentos, entenda as limitações e estude, faça os cursos, procure as apostilas, as teses, né? Procure se aprofundar em tudo isso. Certo. O Julian, acho que é Julian, fez uma pergunta aqui sobre a pressão mínima negativa permitida. Depende muito, Juliana, depende da sua tubulação, qual material, PRVV, por exemplo, você tem várias classes de rigidez de tubo, cada uma suporta uma pressão diferente. PVC é outra coisa, aço é outro cálculo, tem um cálculo para fazer, e o ferro fundido ele aceita um pouco mais de desaforo. Mas uma preocupação que a gente tem que ter sempre é quando a pressão negativa chega perto, a pressão relativa negativa, a gente está falando, né? Ela chega perto da pressão zero, né? Chega perto do vácuo. Quando ela chega perto do vácuo absoluto, né? Do zero absoluto de pressão, né? Geralmente está na casa aí dos 10 metros de coluna de água, por aí para baixo, a gente chega na pressão, chamada pressão de vapor da água. E aí a pressão negativa é tanta que a água vira vapor. Sim. Se a água virar vapor de uma forma muito intensa, a coluna de água ela se separa e fica um vapor no meio, uma pressão muito baixa. Né? E a hora que você inverte essa pressão, essas colunas elas se encontram. Chocam. E esse encontro de colunas, esse choque dessas colunas de novo, é algo que nem os modelos conseguem dar resultado. Também é muito preocupante, é muito explosivo, então é um efeito que a gente tem que se preocupar bastante. Então depende do seu material, e mesmo com ferro fundido que suporta o vácuo absoluto, em termos de subpressão, você tem que tomar cuidado com essa separação de colunas e esse reencontro de colunas, que pode te dar uma sobrepressão muito acima daquilo que você calculou. Legal, Paulo, muito bom, muito obrigada. Queria agradecer o convite, foi um bate-papo muito legal, Luana. Acho que a gente já está chegando no finalzinho, né? Sim. Não vi se mais alguém mandou alguma pergunta. Não, acho que mas foi só queria essa agradecer mesmo. muito. Agradecer muito a você, agradecer a Novais, né? A Novais fazendo essas discussões técnicas. Eu tenho acompanhado essa série, né? Toda quinta-feira praticamente, às vezes sexta. Eu tenho acompanhado, tem sido muito legal. É um prazer enorme poder participar aqui falando. Mas assistindo eu tenho participado praticamente todas, assim, tem sido muito bom, tenho aprendido muito, seja sobre medição de vazão, seja sobre gerenciamento de projetos, perda de água, gerenciamento de sistema, tem sido bem legal. Então, parabéns para a Novais aí pela iniciativa de divulgar esse conhecimento. Obrigada, a gente que agradece pela sua participação, né, por você estar com a gente, todo esse período, esses anos que a gente tem trabalhado junto e formado essa parceria. Eu acho que o saneamento precisa muito unir esses esforços dos profissionais, né, e para a gente poder chegar num futuro amigável, né, para o nosso país, porque a gente tem muitos desafios, né, e às vezes a gente vê que tem uma competição muito grande entre os profissionais e se todo mundo se unir um pouquinho do que cada um sabe, unir os esforços, a gente vai chegar muito longe aí no saneamento. Então, parabéns pelo seu conhecimento. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, por você falar um pouquinho de tudo que você sabe e compartilhar com a gente. Tá, já eu agradeço e agradeço todo mundo que está participando. Estou vendo vários nomes conhecidos aí. Um abraço para todo mundo que está aí assistindo, prestigiando. E acho que é isso. Obrigada, Paula. Até a próxima. Obrigado, Luana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.